Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que significa, tá? Uma relação entre Bolsonaro e Elon Musk, tá? Ok? É evidente, tá, que se o Elon Musk está planejando controlar o mundo, ou seja, se ele está recebendo, alguém está empurrando ele para ficar à frente, né? Está dando aquele empurrãozinho para ele ficar à frente como um granjeador do povão, né? Ele não vai perder a oportunidade de fazer média, tá, com o pessoal da quadrilha evangélica, tá? E você sabe que o Bolsonaro, tá, ele representa bastante, tá, o pessoal do crime organizado evangélico, tá? Que é o crime organizado todo o crime organizado da parte da direita, dos conservadores, né? Conservadores, liberalistas, direita, pastores, católicos, tá? Ele representa a manipulação desse pessoal aí. Então, para o Elon Musk puxar este eleitorado a favor dele, tá, é o Bolsonaro. Então, se ele fizer uma média com o Bolsonaro, né, ele vai conseguir, né, esse eleitorado aí. Mas automaticamente ele tem, né, puxar o saco desse pessoal aí, tá, ok? E uma das coisas que acontece quando um líder, como por exemplo o Bolsonaro, entra no governo, tá? Se ele entra no governo, os evangélicos vão mandar em você, tá? Ok? É claro, é porque é bastante relativo, né? Os vizinhos do crime organizado, que são os mercadores de drogas, são os macumbeiros, pessoal, eles vão automaticamente virar evangélico para eles terem mais controle em cima de vocês. Consegue entender? Consegue entender? Então, por exemplo, os macumbeiros estão sempre falando contra os evangélicos, mas se entrar o Bolsonaro e os evangélicos que estiver mandando, eles vão começar a virar evangélico e puxar o saco de todo mundo, puxar o saco dos evangélicos. O que eu quero falar para você é o seguinte, eu ainda vou falar outras coisas aqui, é que um líder, quando entra um líder, tá, ele não vai mexer na parte, tá, dos vizinhos do crime organizado e desse monte de bandidos que praticam magia negra. Por exemplo, posts de denúncias, .blogspot.com, tá? Aquilo que está ali naquele blog é para colocar na cadeia, mas isso daí está a favor do Bolsonaro. Tem foto até de um satânico que está ali, que tem foto com o Bolsonaro. Essas seitas satânicas, eles são meio que conservadores. Eu já expliquei para você que o conservadorismo é uma farsa, tá? Não existe conservadorismo nos conservadores. O conservadorismo, na verdade, significa, deixa eu ver aqui para você, uma doutrina de mais controle, assim, uma coisa assim mais controladora, consegue entender? Ok? E são trapaceiros, mentirosos, assassinos, tá? Que seguem com esse pessoal do Bolsonaro. A outra coisa é a questão da gravata azul que ele está usando, tá? Que eu acredito que é a referência do caso Monique Moraes, tá? E a ameaça de prisão em hospício, tá? Então, ó, com o Bolsonaro vem o que? O caso Monique Moraes, tá? Por exemplo, só de ele colocar essa gravata, presta atenção, o Bolsonaro, só de ele colocar essa gravata, que faz menção de todo aquele esquema que eu denuncio, que é um esquema extremamente criminoso, tá? Uma só das coisas que eu tenho falado aqui é que é a associação do mercado de drogas dos bairros, tá? Só uma dessas coisas, tá? Mas é um esquema de difamação, de calúnia, tá? De espólio, de espionagem, de magia negra, de conspiração contra uma pessoa, tá? Ele pode ir para a cadeia, consegue entender? O tal do Bolsonaro, ele pode ir para a cadeia só de ele fazer boa referência desse esquema, consegue me pagar milhões em processo de indenizações de danos morais, tá? De perdas e danos, consegue entender? O que mais? Difamação, calúnia, magia negra, que eu sou vítima. Eu tô falando com você aqui, tem um cu encostado no meu olho praticando magia negra, e é do pessoal dele. Consegue entender o que eu estou falando? Então, isso daí é um corrupto, tá? Só vai votar nele, presta atenção, só vai votar nele quem é da direita, quem quer encher o cu de dinheiro com o pessoal da direita, com os conservadores, você consegue entender? Ok? Para eles montarem um pouco mais sobre os vizinhos do crime organizado, para eles terem mais controle, mas o esquema funcionando tudo do mesmo jeito, tá? Ok? Pronto. Agora, outra coisa que eu quero falar para você, o negócio em que o Elon Musk, ele provavelmente está querendo fazer média com os evangélicos, né? É muito comum, tá? Uma pessoa que foi envolvido com satanismo, tá? Virar evangélico, tá? Ok? Eu já mostrei para você que a seita que mais promove magia negra no mundo, tá? Que é a seita da pirâmide, se originou com evangélicos, tá? Foram evangélicos que criaram esta seita, tá? E foram eles que inclusive aperfeiçoaram mais ainda esse esquema de praticar magia negra. E a tal da seita do compasso tem os evangélicos como grandes aliados deles, tá?
que é justamente o crime organizado da promoção. Por quê? Porque a seita do compasso é satanismo mesmo. Mas para socializar essa magia negra aí, eles apresentam como se fosse uma coisa de interesse de religião gospel, assim, meio cristianista, consegue entender? Até porque a origem e os fundamentos têm cristianismo no meio também. Preste atenção. Então é muito comum, tá? Quando você vê poxa, que interessante, né? Que o Elon Musk se ele está se agregando com os evangélicos, tá? Significa que ele é só mais um, tá? Consegue entender? Ok? Tá? Consegue entender? Por exemplo, então por que algumas pessoas que são evangélicos não entram na mídia? Sim, por causa de uma reclamação. Por quê? Porque os satanistas, tá? O pessoal que pratica satanismo esquerdista, eles vêm como hipocrisia. Eles vêm como hipocrisia, porque sabem que eles são satanistas. E como esse satanismo vai ser satanismo conservador, os esquerdistas já dão um pé na bunda deles. Consegue entender? Então, agora, um cara que se mostra evangélico, ele vai pegar toda a influência do pessoal satânico da direita. Tá? No caso do Elon Musk, ele provavelmente, se ele se apresentar como um evangélico, ele vai ser perseguido pelo pessoal dos esquerdistas. Por quê? Porque esse pessoal vai ver que ele, você é satanista, todo mundo vai saber que ele é satanista, você é satanista conservador. E aí você vai querer ficar pregando normas conservadoras pra gente, né? Acredito que essa é uma das razões porque os evangélicos lá nos Estados Unidos eles têm um pé na bunda, entendeu? Ok? Então o que eu quero falar para você é que esses candidatos, tá, não são para você votar, você que é civil, tá? Eu estou falando para os civis, tá? Se você vota num cara como o Bolsonaro, você está votando naqueles criminosos que estão ali no blog posts de denúncias.blogspot.com. Significa que se um líder ele tem uma postura que tenha vergonha na cara, ele vai colocar todos aqueles indivíduos na cadeia. E estes indivíduos não vão governar juntamente com ele. Você consegue entender? Por exemplo, esse bandido que está colocando música alta aqui agora, quando eu estou falando, significa que o líder que vai entrar no governo e vai fazer o certo, vai colocar este indivíduo que está colocando música alta agora na cadeia. Tá? Consegue entender? Você consegue entender? Caso contrário, este líder está trabalhando para todo um esquema para você ser espionado, para você ser roubado, para você ser trapaceado, para você ser vítima de uma grande inveja quando você começar a fazer alguma coisa, você começar a ser vitimado por magia negra. Quando você estiver promovendo alguma coisa na internet que vagabundos invejosos estão corroendo, seja direita ou esquerda, conservador, satânico, etc., praticar magia negra em cima de você, copiar o que é seu, caluniar, destruir o que é seu, tá? Ok? Quando você apresentar alguma coisa a uma pessoa muito importante, assim, uma pessoa de influência, uma pessoa ou algum grupo de estatura para você fazer aquilo ali, eles vão fechar a porta para você não conseguir. Não, aqui não pode não, né? Ok? Para você estar sempre boicotado. Não, enquanto isso está acontecendo, não existe um líder que seja o que representa você que você vai votar que seja isso daí. Né? Por exemplo, essa prática de magia negra no meu olho. Eu tenho o direito civil, tá, de pedir, por favor, a polícia colocar esse indivíduo que está praticando magia negra no meu olho na cadeia. Tá? Ok? Consegue entender? Por exemplo, mas não dá para colocar, porque é uma quadrilha. As forças militares, o exército, a marinha e a aeronáutica, por favor. Ok? Não tem as forças militares, vai colocar esse indivíduo que está praticando magia negra no meu olho na cadeia. Ok? Pronto, dá para fazer, mas vamos fazer de conta que não. Ponto final, acabou. Mas, por exemplo, olha, a gente tá numa mobilização para pegar toda essa quadrilha e colocar. Então, é isso daí, com fotografias deles, né, fotos e retrato falado de todos eles, aí, ó, os indivíduos que praticam magia negra no bairro de São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada, ok? Para todo mundo saber, ó, o Cu David, o esquema Cu David. Eu até já falei, por exemplo, que é muito fácil descobrir o esquema do Cu David. Alguém chega aqui na estofaria, pois não, você é o Cu David? Aí sim. Eu quero saber, cadê o Paraíba que vem aqui, que arrocha o seu cu aqui de vez em quando você vem aqui? Ah, o Paraíba? Mas você não sabe? Você não está espionando o aparelho de uma determinada pessoa que está do seu lado aí. E essa pessoa está passando todas as informações? Você não sabe que tem uma rede imensa de espionagem? Sim, cadê o Paraíba que enfia no seu cu? Pronto, agora a gente vai com esse Paraíba lá onde ele vai pra gente descobrir quem são os outros bandidos que estão ligados. Vai descobrir a quadrilha todinha. Um vai apresentar o outro. Pronto, o ponto de música alto. Quem é esse indivíduo do ponto de música alto? Vai saber tudinho, o esquema todinho aqui no bairro. Ok? Enquanto isso não acontece, tá? Não adianta você pensar em votar no Bolsonaro. Você tem que votar num outro político. Esse daí está sendo promovido, tá? Ok? Consegue entender?
Então o Elon Musk, tá? Ele representa um personagem que está sendo jogado à frente assim, ó, você pode resolver esses problemas aí, desse pessoal aí que a gente está querendo destruir, e ao mesmo tempo a gente está querendo destruir essas pessoas, tá? A gente está querendo destruir essas pessoas se não fizer a nossa vontade, e eles estão falindo. Aí o Elon Musk, tá bom, eu vou tentar fazer média com esse pessoal aí. Para quê? Para que haja mais controle do esquema satânico, tá? Que é o esquema dos oráculos de demônios, tá? E automaticamente o país esteja controlado por uma força diabólica, que é os vizinhos do crime organizado, bandido de bairro, de morro, de ponto de música alta, e os satânicos de seita, para você estar sempre sendo roubado por esse esquema. É isso daí que acontece. Você vota no Lula, vota no Bolsonaro, a mesma coisa, tá? Ok? Consegue entender? É isso daí que acontece, tá? Significa que o Bolsonaro é um político do pessoal conservador, de ostenta do pessoal conservador, assim como o Lula é do pessoal mais contraventório. Você consegue entender? Os dois grupos juntos, evangélicos e bandidos, só que um agrada mais um pedaço, o outro agrada mais o outro, consegue entender? E no esquema tudo funciona junto, consegue entender? Ok? Isso daí não é um líder para você votar. Você tem que descobrir qual é o tal do líder que você vai votar. Preste atenção, existe é evidente, tá, que existe a possibilidade do tal do bom líder mesmo não poder fazer nada. Claro, consegue entender? Ou seja, de nem existir este tal desse líder que vai fazer, consegue entender? Mas o que eu estou colocando para você é que este líder aí, ele representa adultério de mulher, manjação de piroca, ok? Bandido no seu bar, manjação de piroca. Bolsonaro, como ele é conservador, então, uma manjação de piroca no caralho. Psiquiatria, ó. Com Bolsonaro vai vir psiquiatria, vai vir manjação de piroca, tá? Ok? E os vizinhos do crime organizado, a mesma coisa, tá? Os bandidos que são, presta atenção, vou colocar a anedota aqui, eu tô deslogado da internet, mas a anedota é o seguinte, o Cu David, que é o crime organizado aqui, ele estava aconselhando um determinado jovem falando assim, cara, não vê pedofilia não, cara. Não vê pedofilia não, cara. Aí por quê? Por quê? É melhor ver pedofilia do que ver um indivíduo todo feio pra caralho, ver uma garotinha bonitinha, poder bater uma bronha e ver um cagalhão igual a você. Não vê não, cara, porque enfraquece a economia. Aí tá bom, aí o cara falou, tá bom, eu vou parar com isso daí, pronto. E aí, fulano, como é que é o Cu David? E como é que você tá, Cu David? Tudo bem? E aquele garoto que você tava aconselhando pra ele largar a questão da pedofilia? Aí largou. Aí de vez em quando ele vem aqui, tá aqui, ó, lambendo papelote, puxando fumo aqui com a gente aqui, largou a pedofilia só nas dorgas agora. É isso daí. É isso aí que espiona o seu computador. Pedofilia, já falei pra você, aumenta cada vez mais isso daí, ok? Você vai ver pornografia, você vai ver pedofilia, ó. Você não vai agradar a família tradicional, você não vai agradar feminismo, tá? Feminismo é departamento de bandido, tá? Feminismo, bandido, tá? Ok? Mercadores de drogas, satanistas, ok? Assassinos de homens, tá? Misândrios, tá? Ok? Pronto. E família tradicional, manjação de piroca, rola travada, ok? Você ser um broxa e um babaca igual o Cu David, ok? Preste atenção, mais uma piada que eu vou contar aqui pra gente encerrar, 13 minutos. Um manjador de um cara chegou e deixa eu organizar minha mente aqui. Um cara chegou e falou assim, olha cara, teve um determinado indivíduo que estava falando pra mim a respeito de moral, que achei muito sensacional o que o cara falou. Aí o que o cara falou? Cara, ele falou contra a pornografia, falou contra a pedofilia, achei sensacional, cara, não faça mais isso não, cara, não faça mais isso não. E aí, e quanto tempo ele ficou falando? 1 hora. Me passaram a informação, passaram de outra pessoa. Não sei quem foi que falou não, cara. Mas o cara foi falando pra mim o que o cara tava falando. Achei sensacional. Foi sensacional, cara. 1 hora falando a respeito de moral. E eu quero saber quem foi que esse indivíduo que falou isso pra ele. Que passou pra mim. Aí foi o Cu David, estofador. O que? Aquele brocha, aquele babaca que fica tomando do Paraíba aqui. A mulher dele sempre brigando com ele. Aí, sim, é isso daí. Vai tomar na bunda. Vai tomar no olho do cu. É isso daí. Pra você ser mais um babaca que nem eles, ok? Pedofilia, pornografia, ok? Tá? E outra coisa, eu não tô fazendo campanha para os grupos pornográficos não. Fiz um vídeo aqui, não foi? Tá? Por exemplo,
magia negra, espionagem e conspiração. Qualquer coisa que faz magia negra, espionagem e conspiração, você vai ser contra isso daí, tá? Não estou fazendo aqui nenhuma propaganda para satânicos, tá? Ok? Só que eu quero falar para você que o movimento manjação de piroca, tá? É o movimento que está mais controlando agora, tá? Que é o movimento manjação de piroca, que é o movimento de controle, tá? Controle de bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alta e dos cagalhões de seitas satânicas que encostam um furingo no seu olho, tá? Ok? E eu delatei para você que sensacional, coloquei você direto na situação, polícia civil, polícia militar, tá? E o BOP é mercado de drogas, mano, tá? Ok? Mercado de drogas, espionagem no seu computador, satanismo, roubar, tá? Isso daí, a polícia, tá? É quadrilha que funciona junto com isso daí, tá? Você vai rejeitar completamente a polícia, tá? Ok? Você vai ser inimigo da polícia, tá? Você vai ser inimigo da polícia e de todo tipo de prática satânica que se agrega como se fosse o certo, tá? Isso aí é o errado, tá? Você vai ser do lado certo, isso daí é o errado, tá? Ok? Ok? Você ficou sabendo que algum determinado indivíduo membro da polícia pratica magia negra de leve no canto do olho, tá? É porque você não pode pegar um indivíduo desse e arrebentar os cornos dele, porque o indivíduo tem carteira por trás da bunda, o indivíduo desse tem carteira por trás do cu, tem distintivo, tem um ferro por trás do fusquete dele. Você não pode arrebentar os cornos numa porra dessa praticando magia negra no seu olho. Tem uma quadrilha por trás dele, ok? Se você fala contra a polícia, já falei aqui, tá? Várias vezes aconteceu, tá? Se você fala contra a polícia, é os bandidos que vai incomodar você no seu bairro, rapaz. Tá? Ok? Polícia é bandido, tá? Policiais são bandidos. A corporação da polícia é bandido, tá? Ok? A polícia civil, que é como se fosse a polícia mais arrumadinha, essa daí é a mais corrupta mesmo, tá? Ok? Você vai falar isso para todo mundo, tá? Ok? Esse bandido todo cagado, o esquema com o David, se dão bem pra caralho com a polícia, rapaz. Ok? Esses cocôs se dão bem pra caralho com a polícia, rapaz. Ok? Mercadores de drogas se dão bem pra caralho com a polícia, ok?